vamos aproveitar que estamos em pé. Hoje não tem, né, aquele negocinho bonito. Não precisa não. Fica aqui com a gente. Vamos abrir lá a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses. Não precisa de 3, não? Quase 5. Tessalonicenses 5. Ela é extensa. Eu vou ler desde o 1, tá? Só que se eu ler só metade para vocês, a conclusão não vai sair a mesma. Então nós vamos ficar um pouquinho de pé e vamos concluir ela do 1 até o 28, amém? Então olha que lindo, né? A minha Bíblia diz assim: a vinda do Senhor é certa e repentina. Glória a Deus, né? Pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, o meu está um pouquinho diferente dali, tá? Relativamente aos tempos e à época, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe surpresa. Porquanto vós todos sois filhos e luz do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejam sóbrios. Ora, os que dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus nos destinou para a ira, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vós, rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortai-vos também os irmãos, a que admoesteis e insubmissos, consolai os desanimados, amparai os fracos e sejam longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezais as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-se-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmão, orai por nós. Saudai-vos todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. E olha que lindo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Amém. Podemos sentar, por favor. Então, eu pesquisei um pouquinho o que era o Dia da Ação de Graça, mas a Bel acabou falando, né? E realmente, né, a mesma coisa que ela falou aqui, eles lá nos Estados Unidos, né, e no Canadá, como foi levantado, lá é Thanksgiving Day. Né? Eu até vi isso, mas eu não consigo falar. É agradecimento no dia, né? Como se fosse agradar a Deus ou agradecimento no dia, né? Nesse dia, obrigado por esse dia. Mas é o que a gente fala mesmo, é o dia de ação de graças, né?
Então eles celebram esse dia. Hoje eu vi até uma reportagem do Obama, né? Eles colocam um peru, é o dia do peru deles, né? Eu comecei a conversar com a menina da escritório, ela falou, não, mas eu vejo no filme, eles celebram isso no dia do Natal. Eu falei, não, o dia do Natal é uma coisa, o dia da ação de graças é outra, né? Eles têm um peru, aí até o Obama, né? O Obama não, Bin Laden, o Obama, tá? Ele estava com um peru em cima da mesa, né? Eles falam que é o dia do peru. Por quê? Porque é o dia que eles celebram, né? Há tantos anos, né? Desde 1945, eles celebram a colheita. Então, eles agradecem a Deus por essa colheita que foi feita. Eles faziam aquela festa linda com aqueles alimentos e agradeciam ao Senhor. Eu acho muito bonito essa tradição deles. E um presidente está levando isso, né, como um cristão. Talvez ele não seja totalmente convertido, talvez convencido, não sei, né? Não conhecemos o coração dele. Mas é bonito você ver uma ação de graças a Deus. Que bom se a Dilma, né, pudesse pegar um dia de ação de graças, né? E que bom se esse dia tão abençoado fosse um feriado para nós. Não somente para a gente estar descansando, mas é que é um dia que eles celebram com a família. É um dia que os parentes vêm de longe, as pessoas se reúnem na casa para fazer uma ceia bonita e chamar os seus vizinhos, os seus amigos. Então, seria legal aqui também no Brasil ter o Dia da Ação de Graças. Mas ninguém sabe, né? Às vezes também por nós passamos desapercebidos, né? Mas, amém. Eu só queria falar para vocês uma coisa. O que é graça? O que é graça? É uma coisa que é de graça? No vocabulário é. Se você for colocar ao pé da letra, né? Se você jogar lá no Google e perguntar o que é graça, ele vai te dar diversas formas uma forma de gratidão, né? Uma forma de ter coisas grátis. Então nós temos uma coisa bem gratuita aqui de Deus, que é a palavra de Deus, né? E a gente deu toda essa parte do 5, eu sei que às vezes é difícil a gente conseguir entender toda ela, mas ela é linda, porque ela diz que a vinda do Senhor Jesus, né, é certa e repentina. Todos nós sabemos, né, que vai ser o quê? Um abrir e fechar de olhos, né? Essa semana a Maria foi lá em casa e estava assistindo o filme do Apocalipse, comentei com a Bela e com o Thiago, já passei para as crianças também, e é aquele do Nicolas Cage, é novo, assistam, que ele é eu achei que ele não ia dar muita importância à palavra de Deus, mas ele traz, exatamente como o filme Deixados para Trás, ele traz de uma maneira mais atualizada. Então assistam com a sua família, levem isso, porque isso vai acontecer tão rápido quanto a gente imagina. E muitas pessoas vão ficar, e muitas pessoas não sabem o que é o arrebatamento, assim como eu não sabia, e como muitas pessoas no mundo, vamos dizer que 80% das pessoas não sabem o que é arrebatamento, né? Mesmo às vezes as pessoas estão dentro da igreja, elas não sabem que vai ter esse dia, que nós vamos aguardar, que vai ser como um piscar de olhos, que a tua roupa vai ficar, né? A gente não sabe exatamente se vai ser assim, mas como diz a Bíblia, né, que vai somente o nosso corpo físico, né? Então nós temos que alertar essas pessoas. E uma maneira certa talvez seja um filme, uma coisa agradável, para a pessoa ficar sabendo que nós não vamos ficar. E se a pessoa ficar, ela tem que ter uma saída, né? E qual é essa saída? Indo buscando a Deus. E a partir dali aquilo vai começar a viver um caos, né? Eu achei lindo uma cena que a mulher chega, falei com o Thiago que a mulher chega no berçário do hospital e ela olha todos os bercinhos e todos os bercinhos só estão com a roupinha do neném. E todas as crianças são arrebatadas. Então ela olha aquilo e ela não se conforma de ver que só tinha roupinha naqueles bercinhos lindos. É uma cena linda, linda, linda. E as mães desesperadas porque não sabem o que aconteceu, né? Então até o do ventre vai ser levado. Imagine os nossos, né? E nós não queremos ficar, nós queremos ir e nós queremos deixar explicado para muita gente. Então a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses diz exatamente isso. Que ele vai vir, né? Vai vir, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora, né? Nós não sabemos, vai ser muito rápido,
não vai dar tempo de pensar se meu passaporte está válido, se meu visto está válido, né? Se a minha carteirinha de obreiro, de pastor está na mão, se não está, né? O que importa está aqui. Todos os dias nós temos que estar se renovando, né? O Pedro esses dias falou assim, mas a gente sabe se a gente vai ser salvo ou não? Né? Ele falou, minha mãe falou que todo dia a gente tem que estar pedindo perdão para a gente estar, né, tá com 100% ali, realmente. Porque tem dias que a gente fala, meu Deus, será que se Jesus voltasse hoje eu ia, né? Porque minha boca está impura, meu pensamento está impuro e aquilo vai dando medo. Mas não é isso que eu quero falar. Como é ação de graças, eu tenho um versículo que eu amo e que está no meio desse daqui, que é o 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então vejam bem, eu dividi esse versículo em duas partes. A primeira, que diz assim, em tudo dai graças. Um dia eu estava passando por uma situação, não era difícil, era uma situação que eu queria viajar, é boba, mas eu vou contar para vocês. Eu estava querendo viajar para um lugar, que era a casa da minha tia, foi num feriado, e eu queria ir para Jaguaraíva, como sempre, né? O Cassiano briga comigo. E eu liguei para minha tia e tinha dado tudo errado, eu tive que trabalhar, acho que faz uns 3 anos atrás. E foi um feriado, e eu tive que trabalhar, meu patrão não liberou, aquela coisa. E eu liguei para minha tia, né? Aquela minha tiazinha lá do meu tio, os 2 fofinhos, e falei para ela assim, tia, eu queria tanto ir, mas estava tudo tão certo, tudo certinho pra gente ir, não sei o quê, e agora aconteceu isso. E eu achei que ela ia falar, pois é, filha, que pena. E ela falou assim, pra mim não tem problema, não fique assim, em tudo dai graças. A Bíblia diz isso, em tudo dai graças. Se não foi para você vir, é porque Deus não queria. Então, em tudo dai graças. E eu fiquei com esse versículo na minha cabeça anos, pensando, falei, gente, é isso mesmo. Né? A gente não sabe o que Deus tinha na estrada para nós, o que Deus tinha para a gente ficar aqui, né? Qual era o propósito de Deus. Então é exatamente isso, em tudo dai graças, né? O que nós temos que dar graça. O que nós não temos, nós vamos dar graça? Vamos dar graça, né? Porque às vezes Deus nos testa, Deus nos molda nas dificuldades, Deus quer ver até onde a gente vai, né? O povo do Egito lá que a gente viu tanto, que a gente assistiu tanto Moisés, né? O que Deus mais fazia com aquele povo desde quando eles 400 anos, igual a Abel falou, me contou toda a história ontem que ela pregou no domingo, né? Todos esses 400 anos que o povo ficou escravizado, foi sempre testando a fé do povo. E é isso que Deus faz com a gente todo dia. Quando a gente sai de encontro com uma pessoa e a pessoa faz alguma coisa de ruim para você, está testando você, né? Às vezes você tem vontade de escrentear, descer do tamanho, bater muitas vezes, né? Hoje a gente estava recebendo um monte do grupo do Jardim IP ali, que entraram numa casa meio-dia, e o pessoal revoltado, daí passaram a foto dos bandidos, e passaram a foto do cara entrando na casa, aí um começava, se eu pego esse cara, eu bato, eu mato, tem que matar, bandido tem que matar, e um monte de arma, né? E eu fiquei, meu Deus do céu, olha a ira do ser humano, né? E é isso que o inimigo faz, ele vai, né? E a gente tem mania de falar que tudo é o diabo, né? O diabo está lançando uma coisa na minha vida que não sei o quê, né? Às vezes a gente fala, põe a culpa todinha no diabo. E a Bíblia diz, o que ele fala? Revesti-vos do mal, e ele o quê? Fugirá de vós, né? Ele vai estar longe de você. Então por que o diabo está ali, né? Por que tudo tem que culpar ele, colocar o dedo nele e falar, meu Deus, diabo, sai daí? Não, Deus fala para a gente, né, resistir, para a gente estar firme, para a gente repreender. A gente tem como fazer isso. E ele vai fugir de você, ele vai ter medo de você, Cassiano. Ele vai olhar para você no espelho e vai falar, meu Deus, vou fugir desse cara. Mas não é porque você é feio, é porque você é a imagem e semelhança de Deus. Porque o brilho de Deus é tão grande em nós que o diabo não vem, né? A gente tem medo de fazer as coisas, porque o diabo vai lançar isso. Claro que a gente tem que estar revestido do poder da oração, nunca deixar mas ele fala, revestivos, né? Para que a gente esteja pronto, para que a hora que ele bater aqui pertinho, opa, isso aqui não dá, né? E as pessoas, né, esses dias
Eu recebi um telefone e uma pessoa falou assim: tire tuas fotos do Facebook da tua família, tira não sei o que, pelo amor de Deus, porque eu conheço uma pessoa que está fazendo um monte de, como é que é? Mandinga, não é? Macumba, e vai pegar as fotos e vai fazer não sei o que. E eu falei: meu Deus, vamos parar agora com isso. Falei: não tem Jesus no coração? Você tem Jesus no coração? Eu tenho. Então fica lá as fotos, não tem problema ali. Onde é o ungido do Senhor, Deus não vai, o diabo não vai tocar, Deus não vai permitir, né? E se alguma coisa acontecer, o que diz? Daquele que mexe com o quê? Com o ungido do Senhor. Coitadinho, vai queimar a mão feio, né? E então, essa separação que diz aqui, que a gente tem mania de colocar toda a culpa no diabo, a gente tem que se revestir do mal, ele vai fugir, ser fortalecido na fé. E o que a segunda parte diz? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então ele fala: essa é a vontade de Deus, e agora eu estou doente, né? Eu tive um problema, livre-se de mim, Deus o livre. Mas a gente eu tenho um problema de saúde muito grave, e como é que eu vou dar graça de uma coisa que eu tenho, de uma enfermidade? Porque esse mesmo versículo diz: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para você. Então, se você passa uma situação financeira, se você passa uma situação de saúde, se você passa, é que Deus está permitindo. E você vai continuar dando graças, né? Foi isso talvez que esse povo, desde 1945 aqui, dava. Porque ele celebrava tudo aquilo que Deus dá para nós. E muitas vezes o que nós temos, como o pastor Adel pregou aqui, a gente tem mania só de engordar, né? Pegar tudo, eu vou assistir minha pregação na quinta, outra no domingo, vou estar aqui na oração, mas olha, eu vou estar cheio. Se você chegar perto de mim, você quase queima, de tanta unção que eu tenho. Mas não é só isso que Deus quer. Deus quer que você pegue essa unção e né, Aline? Jogue para as pessoas que precisam. Não é a unção parada que vai dar resultado, né? Então nós temos que fazer que nem esse povo aqui. Um povo grato, um povo abençoado porque tinha gratidão, né? E quando nós somos gratos a Deus, quando nós chegamos aqui e antes de abrir nossa boca e pedimos, pegar a nossa listinha, né? Eu tenho uma lista de nomes de pessoas e não sei o que, e fica lá, né? Fulano, ciclana. Mas antes de a gente abrir nossa lista, vamos abrir nosso coração, né? Vamos abrir nosso coração de gratidão e dizer: obrigada, Senhor. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha saúde. Isso todo mundo fala, né? Isso a gente fala. Mas tem uma coisa principal nesse versículo aqui, nesse 5, que diz que ele veio. E se eu não tiver o principal da graça de Deus, eu vou ficar, que é a salvação. Então, o presente mais especial que Deus dá na tua vida é a salvação. Dinheiro nenhum compra, né? Felicidade nenhuma compra, casa bonita nenhuma compra, carro do ano não compra, nenhum dinheiro no mundo compra o que nós temos aqui. E às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa boba, né? Como que a gente vai fazer para daqui 5 anos dar uma casa para os nossos filhos, né? Daqui 10 anos, daqui 15 anos, meu Deus, o que eu vou deixar para os meus filhos? Deixa a herança do Senhor, é a melhor coisa. Né? Se o teu filho tiver essa herança, ele vai ter o melhor presente do mundo, né? Se ele tiver uma casa, né? Que nós conversávamos, né? Uma casa estruturada, uma família estruturada, ele vai ter o melhor presente do mundo. Ele vai ser um homem de caráter, ele vai ser uma mulher de caráter. Se ele tiver a gratidão de Deus, souber agradecer, souber dar graça, isso é o melhor presente que a gente vai deixar para os nossos filhos. É estar ensinando para eles o caminho do Senhor, ensinando a ser salvo, a ter a salvação. Então não adianta que dinheiro nenhum no mundo vai comprar essa salvação. E é essa salvação que ele diz aqui, que a gente tem que agradecer. É essa salvação que em primeiro lugar nós devemos dizer, antes de qualquer coisa na oração: obrigada, Senhor, pela minha salvação. Por Senhor, hoje o Tiago cantou, né? Por ter morrido lá na cruz, né? Qual melhor salvação? Te agradeço, meu Senhor, por ter morrido no meu lugar, por ter me dado essa salvação. Esse é o melhor presente.
Ontem a gente ria da Mega Sena, né? Ah, porque se fulano ganhar vai acontecer isso. A gente ia até comprar um cachorro quente lá no aniversário do Jean Lucas ontem, se a gente ganhasse na Mega Sena, que não teve, né? Aí a gente ia comprar um carrinho de cachorro quente para levar no aniversário dele. E a gente riu e brincou e começou, né? Mas, gente, será que todo aquele dinheiro é o que basta para um ser humano? Será que um dinheiro daquele mudaria tanto a tua vida e você não ia perder a tua salvação? Né? Será que aquele dinheiro é para você? Será que aquele dinheiro iria abençoar? Ah, mas eu ia fazer obras, né? E aqui, ó, comprar uma sede para a igreja aqui, do tamanho do não sei o quê. Ia dar tudo de dízimo, ia dar 10% de quanto que é? 40, não sei quantos, 200 milhões? 225 milhões de cancelidade de dízimo aqui, ó, 10% para você. Meu Deus, né? Todo mundo queria, né? Só que você fica pensando, será que é isso? Será que isso ia trazer felicidade? O povo tem mania de falar, não, mas daí eu vou abrir uma instituição, vou doar não sei para onde, vou fazer... Você já viu? Se todo mundo que falasse isso e ganhasse e fizesse, não tinha mais ninguém na rua, não tinham crianças abandonadas, porque cada um ia fazer uma coisa, né? Se um ganha por semana, né? Se não acumula, então imagine. Não faz, gente, porque não é um dinheiro abençoado, não é um dinheiro que vai te prosperar, né? Claro, é legal, nossa, eu ia viajar, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo, gente, a gente sabe que não é um dinheiro que vem, é um dinheiro que vem fácil, vai fácil, que as pessoas falam, né? E eu tenho certeza que Deus não quer te abençoar só financeiramente. Deus quer te abençoar de um monte de coisas. A gente tem medo da crise, a gente tem medo da violência, a gente tem medo, a gente coloca um monte de medos, né, antes de qualquer coisa. Mas pense que Deus sabe a hora da tua chegada e a hora da tua saída, né? Ele vai saber bem certinho a hora que você tiver que ir. E você vai estar pronto para encontrar Ele. Eu creio nisso. Às vezes eu falo, mas eu não queria deixar os meus filhos. Não quero mesmo. Quero que Deus me dê bastante saúde, que se Ele não voltar, eu fique bem velhinha, mas bem velhinha, posso ser bem chata também, pode ser? Mas eu quero ser bem velhinha para me ver os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, né? Que Deus me dê bastante saúde para isso. Se Ele não voltar. Porque se ele voltar, eu quero ir embora com ele, não quero ficar lá com meus 80 anos e lá, né, sofrendo tudo aquilo. Não quero. Só que a gente tem que estar pronto, né, para a gente receber isso. A gente tem que estar pronto para saber o dia da nossa chegada, o dia da nossa saída e das pessoas que também estão em volta de nós, né. Então a gente não tem que temer tudo. A gente tem que pedir para Deus guardar a vida dos nossos filhos, dos nossos queridos, da nossa família. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que estar certo que Deus vai estar com a gente em todos os momentos. E o principal é que nós vamos ter sempre essa salvação dentro de nós. Então, quando você se levantar amanhã, né? Hoje você não vai se levantar agora. Amanhã, quando você abrir os seus olhos, antes de qualquer coisa, de pensar, o que eu tenho que fazer? Eu já faço uma lista assim no meu pensamento, eu tenho que fazer isso. Você abre os seus olhos e fale, obrigada, Senhor, pela minha salvação. Obrigada por esse presente especial que o Senhor tem dado para nós, né? E queremos celebrar todos os dias, não só no dia da ação de graças, nós queremos celebrar todos os dias essa salvação, né? Que está dentro do nosso coração. Amém? Hoje foi uma palavra breve, viu? Não falei muito, não trouxe visuais, porque senão ela fala que eu demoro muito. E ela falou para mim falar só uma palavrinha, porque hoje era o dia da ação de graças. Então eu tenho que dar graças a Deus por eu falar um pouquinho hoje. Amém? Porque senão ela fica comigo, né? Então, vamos dar graça por isso? Amém? Vamos estar de pé, então. Vamos agradecer a Deus. O Thiago pode estar aqui com a gente, cantando uma música bem legal para a gente agradecer a Deus por esse momento. Não, tá bom? Pode que vier no seu coração. Se for uma mais animadinha, acho que é melhor, né? Para a gente dar graça mesmo, né? Louve a Deus pelos teus filhos, dê graça
pelo teu esposo, pela tua esposa que está lá na tua casa, que está em algum lugar, pelo teu futuro esposo, né? Pela sua futura esposa, né? Que um dia que pode estar próxima, né? Que pode estar distante ainda, mas que Deus vai estar sempre abençoando o teu lar, sempre abençoando os teus filhos, o teu emprego, o teu patrão. Abençoe lá quando você chega lá. Às vezes, ao invés de murmurar, né? Ah, lá vem o fulano de tal, né? Às vezes a gente fala assim lá no escritório. Ah, ficava tão bom sem ele, que ele estava viajando, tadinho, né? Vamos dar graça pela vida deles, né? Vamos tentar convencer essas pessoas. Hoje eu tive um dia tão difícil que eu quase desisti de pregar até. De dar graça. De dar graça. Quase perdi a bênção de dar graça. Eu tive tá tendo um problema muito grande dentro da minha sala onde eu trabalho, e o clima, sabe quando o clima tá meio pesado assim? E eu falei, não posso perder, Senhor, não posso perder a graça, porque é só pela graça de Deus que nós estamos aqui. É só pela graça dele que nos sustenta, é só pela graça dele de todo dia estarmos levantando, estarmos tendo fé, porque nós somos humanos, nós somos carne. Então, tem dias que nós estamos tristes, tem dias que nós estamos abatidos, tem dias que nós não queremos levantar, tem dias que nós não queremos orar, não queremos ir para a igreja, mas Deus tem a graça e a misericórdia na nossa vida e nos traz o renovo a cada dia, a cada amanhecer. Então confie, dê glórias a Deus, agradeça não só no dia de hoje, só porque hoje é dia de ação de graças, agradeça todas as manhãs pela tua salvação, pelo teu presente especial que Deus dá assim, ó, um presentinho bem bonitinho assim, numa caixinha bem bonitinha toda manhã para você, dizendo, filho, você é meu, filho, você vai comigo. E o dia que chegar aqui, o que está escrito em Tessalonicenses, esse dia chegar, você vai com ele. Você não vai ficar não, amém? Não tenha um sonho lá de, bem, eu aqui, falta eu. Não, Deus vai te levar, só suas roupinhas vão ficar aí. Amém? Glória a Deus. Amém? Feche teus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, antes de falarmos, Senhor, qualquer coisa no nosso coração, Senhor. Nós queremos te agradecer hoje, Senhor, esse dia de ação de graça, Senhor, onde nós rendemos o nosso coração em Ti, Pai. E nós te agradecemos, Paizinho amado, pela nossa salvação, por esse presente tão maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos deu. Ó, Pai, o Senhor que enviou o seu Filho amado para morrer numa cruz por nós, onde Ele derramou o seu sangue por nós. Muito obrigada, Deus, por esse presente maravilhoso. Hoje nós temos a ligação direta contigo, a salvação, Pai, a salvação que o Senhor nos deu, Paizinho amado. Renova cada manhã o nosso coração, renova cada manhã, Senhor, livrando de todo mal, Pai, retendo somente o que é o bem do nosso coração, Senhor. Coloca no Senhor cada dia o capacete da salvação, Pai, que nós possamos, Senhor, nunca nos desviarmos, Pai, nós possamos estar sempre no Teu caminho, Senhor. Nós sabemos que nós somos humanos, pecadores, Pai, mas que cada dia o Senhor venha nos fortalecer, nos purificar, Pai, porque nós sabemos que somente com a Tua graça, Senhor, nós somos fortificados, nós somos, Senhor, abençoados, Paizinho amado. Ministra, Senhor, nosso coração essa noite, Pai, limpando, transformando, Senhor. Se alguém nessa noite aqui, Pai, precisando de um renovo, Pai, precisando, Senhor, que todo pecado seja tirado agora, lança, Pai, todo esse pecado, Pai, no mar do sofrimento, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai, que todo pecado seja purificado agora, Pai, e que o Senhor venha, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, Paizinho amado, com todo amor, transbordando o amor pelos outros, Pai. Nós temos que amar o nosso irmão, Senhor, nós temos que ajudar o nosso irmão, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda cada dia, Pai, no nosso caminhar, Pai, está nos ajudando, Senhor, os nossos irmãos, unidos, Senhor, na igreja.
unidos, Senhor, dentro do nosso lar, Paizinho amado. Nos abençoa, abençoa a nossa família, Pai. Abençoa os nossos queridos irmãos. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão nessa igreja. Abençoa aquelas que não puderam vir essa noite, Pai. Que o Senhor esteja ministrando em cada coração, onde quer que eles estejam, Paizinho amado. Abençoa, Senhor, os nossos maridos, as nossas esposas, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, Pai. Que eles sejam cada dia mais bênçãos. Que o Senhor possa nos ensinar